Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Que tal estudar a Palavra de Deus? Que tal olharmos os fundamentos da nossa fé, da fé cristã, dentro das Escrituras, para estarmos bem alicerçados na verdade, para estarmos alinhados com os céus, alinhados com o trono de Deus. É isso que estamos fazendo nesta série de programas sobre os fundamentos da nossa fé, baseado no Credo Apostólico. Isso mesmo, estamos fortalecendo o nosso coração nas Escrituras, nos fundamentos da nossa fé. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema: Jesus está sentado à direita do Pai. Você crê nisto? Você sabe onde está Jesus agora? Sim, assentado à direita do Pai. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos ver o que isto significa para a nossa fé? Então deixe seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus, pronto para ser ensinado por Ele e fortalecido em sua fé. Pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, estamos vendo que dentro da nossa confissão de fé, dentro do que a nossa confissão, o Credo Apostólico nos traz, nós lemos assim sobre Jesus, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Bem, uma frase curtinha, uma frase que nos traz todo o resumo da obra do Senhor. Nos diz que Ele nasceu de maneira sobrenatural. A Virgem concebeu. O Espírito Santo veio sobre Maria. E ali, em Belém da Judéia, cumprindo todo o cronograma de Deus, nasce Jesus. Os anjos dos céus vêm cantar o nascimento do Senhor, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O nascimento de Jesus foi divulgado entre as pessoas da sua época, tanto que lá no palácio o rei Herodes recebe a visita dos magos. Não eram 3, a Bíblia não diz que eram 3, e nem eram reis, mas eles eram cientistas. Eles eram astrônomos, eles eram aqueles que estudavam os astros, a cosmologia, e eles então viram na história das constelações aqui, que nós vemos aqui da Terra, das constelações do zodíaco, eles viram que chegou o tempo. Apareceu uma estrela-chave anunciando que havia nascido o Salvador do mundo, o Rei de toda a terra, o Rei dos judeus. Herodes fica sabendo da notícia e toda Jerusalém com ele fica alarmada. Ou seja, Deus está mostrando que o seu filho veio ao mundo. A notícia se espalha, é histórica. Jesus cresce, é batizado aos 30 anos ali no Rio Jordão por João Batista. Jesus começa o seu ministério de milagres. Ele abre os olhos aos cegos, ele cura os leprosos, ressuscita os mortos, abre a fala para aquele que é mudo, aquele que é surdo, abre os seus ouvidos. Jesus está cumprindo exatamente o cronograma de Deus nas Escrituras. Mas a palavra nos diz que depois de 3 anos e meio de ministério, Jesus anuncia aos seus discípulos que ele tem de passar pela morte na cruz. Ele é julgado, é condenado, é morto, é crucificado. Mas aqui nos diz que ele ressuscita ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Nós vamos ver aqui como Jesus fala sobre assentar-se à direita do Pai em seu julgamento.
Olha o que diz a palavra em Mateus, capítulo 26, de 63 a 65. Está escrito: Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Bem, este foi o julgamento de Jesus. O Senhor ali estava sendo julgado pelo Sinédrio, sendo julgado pelos principais dos judeus, e ele estava sendo acusado de quê? Estava sendo acusado de blasfêmia. Que blasfêmia? Dizer que ele era o Filho de Deus, dizer que ele era o Messias prometido, dizer que ele era o enviado de Deus para aquele tempo, para salvar Israel, para salvar as pessoas no mundo inteiro. Esta foi a blasfêmia, ou este foi o julgamento de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Naquele dia, ali na casa de Caifás, quando Jesus foi julgado, as testemunhas vinham e falavam mentiras ou falavam coisas assim que não dariam suporte para uma prisão e para a morte do Senhor. Na verdade, o que os principais dos judeus queriam era realmente a sua morte. E então trazem as falsas testemunhas, cada um fala uma coisa. Ele disse que ele vai derrubar esse templo, o templo que foi construído em 46 anos, reformado. Ele vai destruir e reconstruí-lo em 3 dias. E então o sacerdote, o sumo sacerdote, vê que Jesus não se defende, que Jesus não diz uma palavra em sua defesa. E eles falam, mas Jesus guarda silêncio. Aquele silêncio incomoda o sumo sacerdote. E então ele, cansado já de tantas falsas testemunhas, de tantas palavras contra Jesus, e ele não se defende, então ele diz uma palavra: Eu te conjuro pelo Deus vivo. Esta expressão, eu te conjuro pelo Deus vivo, era uma obrigação a um juramento diante de Deus de falar a verdade. Eu te conjuro diante do Deus vivo que você nos diga: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E olha a resposta de Jesus: Tu o disseste. E eu quero dizer para vocês que eu vos declaro desde agora: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esta confissão de Jesus trouxe para o sumo sacerdote a definição do seu processo, da sua condenação à morte. Ele tomou a palavra de Jesus como uma blasfêmia, como uma mentira. Ele tomou a sua palavra como se ele estivesse blasfemando contra Deus, quando ele assume que ele é o Filho de Deus. Quando ele assume que todos que ali estão o verão assentado à direita do Pai. Quando ele diz: não só verão, mas vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Sim, ali no julgamento de Jesus, ele trouxe bem claro onde ele está, o que ele está fazendo. Ele trouxe bem claro que, como Filho de Deus, como a mesma essência do Pai, ele também está no trono, à direita do Deus Todo-Poderoso, à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Sim, onde Jesus está agora, à direita do Pai.
E sabem, vamos ver o Cristo vivo assentado à direita do Pai, o que a palavra nos diz em Colossenses capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. O apóstolo Paulo falando a respeito de Jesus, quem é Jesus, o que ele está fazendo, a sua glória e a sua majestade, ele diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que texto maravilhoso! Paulo está dizendo aos irmãos de Colossos, ali na Grécia, ele está dizendo aos irmãos de Colossos, olha, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Lá na cruz, quando Cristo foi pregado na cruz, Ele foi pregado em nosso lugar. Então, nós ali estávamos com Ele. Ali nós morremos com Ele. Morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para as ordens de Satanás e o domínio de Satanás sobre as nossas vidas. Morremos com Cristo. Mas, como o Senhor ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitamos com Ele. É isso que a Escritura nos diz, que estamos em Cristo, vestidos de Cristo, envoltos totalmente por Cristo. Se ressuscitamos com Cristo, Paulo diz, então agora, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à direita do Pai. Sim, Jesus, o Messias prometido, Jesus, o Filho de Deus, hoje, agora, Ele está sentado à direita do Pai. Esta expressão, estar assentado, significa reino, significa autoridade, significa domínio. Sim, Jesus está assentado à direita do Pai. Ou seja, Ele é o imediato, Ele é o braço direito, Ele é aquele através de quem o Pai age. Eu e o Pai somos um, disse Jesus, mas Ele está sentado à direita do Pai. E a palavra aqui está nos dizendo, então, vamos pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A minha vida, a sua vida está em Cristo. Em Cristo. É como se você colocasse dentro de um livro uma fotografia sua. Você põe a sua foto ali dentro do livro e fecha aquele livro. A foto está no livro. Quando você olha para o livro, você não vê a foto. Ela está dentro do livro. Assim, eu e você, que já cremos em Jesus, estamos nele. Quando as pessoas olham para nós, não veem a gente, mas veem Cristo em nós. Cristo em nós, porque estamos nele. Estamos nele. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que foi o nosso substituto ali na cruz. E nele nós estamos. E aqui o texto diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo virá. Ele está à direita do Pai, assentado, mas Ele vai se levantar do trono e se dirigir à terra. Para quê? Para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Era assim a figura do casamento. O noivo vinha
precedido de chofarins, precedido de tocadores do chofar, precedido dos seus amigos, aqueles amigos que iam anunciando: eis o noivo, saí ao seu encontro. Era interessante que a festa do casamento, ninguém sabia o dia, a hora, só quando tudo estivesse preparado pelo pai do noivo. Então o pai diria: vai, meu filho, vai buscar a sua noiva, sua esposa, vai buscá-la. Está tudo pronto. Chamem os convidados. O chofar era tocado. Iam pelas ruas da cidade: eis o noivo, saí ao seu encontro. Podia ser meio-dia, podia ser 2 da tarde, podia ser 5 da manhã ou meia-noite, não importa. A hora só o pai sabia, quando tudo estivesse pronto. E então o noivo ia até onde está a sua noiva, a sua esposa. E ao chegar lá com os chofarins, ele iria tomá-la em seus braços. Ele iria colocá-la ao seu lado, ali numa carruagem, e iriam para o local das bodas, da festa. É exatamente isso que vai acontecer comigo e com você, que é um cristão verdadeiro. Um cristão alguém que já entregou a sua vida a Jesus, alguém que ama o Senhor, alguém que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Bem, o Senhor virá nos buscar, nos tomará em seus braços, será o arrebatamento da igreja, nos levará para si, para que onde Ele estiver, nós possamos estar também. Ele foi preparar-nos lugar. É isso que está escrito aqui. Hoje, Ele está assentado à direita do Pai, de onde virá para julgar, virá para buscar a sua noiva, virá para nos levar para as bodas, para a festa de casamento, para estarmos para sempre com o Senhor. Mas quando Ele vier, Ele virá para julgar. Eu tenho muita pena das pessoas que hoje vivem sem Deus. Pessoas que hoje estão aí achando que mandam em tudo, que podem fazer o que querem, sem nenhum temor de Deus, porque se encontrarão com o Senhor, se encontrarão face a face com aquele que é o juiz de toda a terra. Jesus hoje aqui está como Salvador. Salvador para você, para todo aquele que quiser, todo aquele que crer. Ele vai trazer salvação, perdão, vida eterna e paz. Mas aqueles que não crerem, que se recusarem, é condenação. Então, aqui estamos pregando. Enquanto é tempo, entregue sua vida ao Senhor. Enquanto é dia, receba a luz, a verdade, o perdão. E nós vamos ver que Jesus, a palavra também nos diz, está assentado à destra da majestade de Deus. A destra é a direita, de acordo com o texto de Hebreus, capítulo 12, 1 e 2. Bem, a carta aos Hebreus foi escrita para a nação de Israel. A carta aos Hebreus foi escrita para os hebreus, para os judeus. E ela vai dissecar os fatos do Antigo Testamento sob a luz do Novo Testamento, mostrando Jesus em todas as coisas e figuras e histórias do Antigo Testamento. E na carta aos Hebreus, no capítulo 12, 1 e 2, nós lemos sobre Jesus. Está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado
à destra do trono de Deus. Ai, que texto maravilhoso! Aqui nos fala, nos mostra a obra de Jesus, nos mostra como devemos estar, aquilo que devemos ver e nos mostra o que vai acontecer. Então ele diz, teve o capítulo 11 de Hebreus, mostrando a galeria dos heróis da fé, mostrando homens e mulheres que não tiveram suas vidas por preciosas para si mesmos, mas cumpriram o chamado. Cumpriram, muitos deles dando a sua própria vida, sendo presos, torturados, maltratados, mas eles olhavam para o futuro, pelo que receberiam do Senhor. E o capítulo seguinte, que é o capítulo 12, começa dizendo: portanto, nós que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Há uma nuvem, uma nebulosa, um ajuntamento de estrelas. Cada testemunha é uma estrela que brilha. É uma estrela cuja luz viaja milhares, milhões de quilômetros por segundo para chegar até nós a sua luz. Aqui temos a nos rodear tantos testemunhos. Você tem Paulo, tem Pedro, tem João, você tem no Antigo Testamento, você tem Daniel, você tem Davi, você tem José, você tem Moisés, você tem homens e mulheres que brilham como estrelas, que têm o seu testemunho tão lindo anunciando a verdade das Escrituras. Então, olhando para essa nuvem de testemunhas, vamos nos desembaraçar de todo o peso. Tem coisas que não são pecado, mas são peso. Peso. Peso que impede você de correr. Impede. Se você precisa correr, precisa ter agilidade, você tem que ter um calçado leve e próprio para correr. Você precisa ter roupas próprias, de acordo com o tempo, com o clima, próprias para correr. Por isso, Paulo está usando esta linguagem de atleta, desembaraçando-nos do peso. Tudo que é peso. Atletas de Olimpíadas chegam a depilar o braço, a perna, o cabelo deve ser o mínimo possível para evitar o atrito, para dar agilidade, desembaraçando-nos de todo o peso. Às vezes tem coisa que não é pecado, mas está atrapalhando a sua vida cristã. Por exemplo, tem gente viciada em episódios que não acrescentam nada. E ela perde tempo, ela não tem tempo para ler a Bíblia, ela não tem tempo para buscar a Deus. Isso é um peso. É um peso. Não vamos dizer que um bom episódio, um bom seriado não faria bem, mas pode estar ocupando o lugar de Deus na sua vida. Um lugar de honra na sua vida. É um peso, é um peso. Deus vai mostrar para você os pesos que podem estar na sua vida. Desembaraçando-nos do peso e do pecado, corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, do seu futuro, ele não olhou para a vergonha da cruz, pelo contrário, suportou a cruz e está assentado à destra da majestade de Deus. Jesus, nós cremos que Ele está sentado à direita do Pai e de lá Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Você crê assim? Você crê assim? É assim que Jesus está. E você já entregou sua vida ao Senhor? Você já tem buscado viver na presença dEle em santidade? Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, contempla-me, veja o meu interior, perdoa os meus pecados, lava-me, purifica-me, santifica-me, ó Senhor.
Tira tudo que não presta da minha vida e dá-me um novo sentir. Dá-me a Tua presença, a Tua graça, a Tua direção, Teu favor, o Teu amor. Eu preciso de Ti. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor. Dá-me um coração puro, anelante por Ti. Quero Te amar, Te servir, Te obedecer todos os dias da minha vida. Recebe o meu coração, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, entregar a vida ao Senhor e ter uma vida de santidade, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, assentado à direita do Pai, de onde virá. Que Deus te abençoe. Fique firme na fé. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você as Escrituras, a Palavra de Deus. Até lá!